Diz assim então a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te engrandecemos, reconhecemos a tua graça que preservou a tua palavra ao longo de tantos séculos, a fim de que nesta noite fôssemos mais uma vez alimentados pelo Senhor, alimentados pela tua revelação a nós. Pedimos, portanto, ó Deus, que nesta hora o Senhor fale conosco. Edifique a tua igreja, trabalhe em nós, opere em nosso coração, a fim de que nós sejamos conformados a Cristo, a fim de que Cristo seja formado em nós e sejamos santificados pela tua palavra, a fim de que sejamos compelidos a pregar o teu evangelho, a nos alegrar com a tua palavra que transforma vidas e que nos incluiu no teu povo. Te louvamos porque sabemos que não fomos deixados longe do Senhor, mas fomos aproximados e agora temos acesso mediante Cristo. É por meio de Cristo, aquele que nos deu acesso ao Senhor, que nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo tem trabalhado nos últimos versículos, os irmãos se lembram muito bem, aquela realidade da salvação. Nós fomos salvos pela graça somente, não por obras. E essa salvação é evidenciada pela própria união que Cristo realizou no seu corpo. Havia uma separação. Essa é a realidade que abriu a última pregação. Em Efésios capítulo 2, versículos 11 em diante, Paulo começa mostrando que nós estávamos separados. Éramos alheios à obra do Senhor, às promessas, não conhecíamos o nosso Deus, estávamos completamente perdidos, mas pela sua graça. Nós que antes éramos incircuncisos, agora fomos reunidos. Fomos circuncidados no coração, fomos purificados, transformados e reunidos com os judeus, a fim de fazermos parte do povo de Deus. E agora, Paulo ele prossegue para um trecho que às vezes, talvez uma leitura mais rápida, nós tendemos a achar que ele está falando sobre si mesmo. Talvez tendamos a olhar para Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13, em achar que Paulo está fazendo aqui uma biografia ou uma autoapresentação, mas como veremos, o foco não é Paulo. Por mais que ele fale muito sobre si, ele não deseja nenhum holofote. Ele não busca nenhum tipo de glória pessoal. Na verdade, o seu foco aqui é falar sobre o Evangelho, sobre um mistério que não está mais oculto, um mistério que foi revelado, um mistério que deve ser anunciado. Portanto, o tema dessa pregação, irmãos, é o mistério de Cristo. E nós veremos essas duas realidades. Como Paulo mostra, primeiro, que esse mistério
já foi revelado, já está às claras. E que esse mistério também deve ser anunciado por nós. Paulo começa no versículo 1, talvez sem muito propósito de falar sobre esse mistério. Na verdade, nós veremos que ele acaba entrando em uma digressão, como a gente fala. Ele acaba se perdendo nos pensamentos, abre um parênteses e fala longamente sobre esse parênteses depois ele retorna para essa realidade. Ele começa primeiro se apresentando como Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E essa apresentação ela será retomada lá no versículo 14, quando ele dirá que ele está de joelhos, se coloca de joelhos para orar pelos gentios, pelos efésios. Mas antes dessa oração, Paulo retoma essa sua mensagem. Ele vai agora de novo relembrar aqueles crentes quem eles eram. A graça que foi dada, a sabedoria de Deus que foi revelada ao longo da história. Então, o prisioneiro de Cristo em favor de vocês gentios, por amor a vocês gentios, Paulo agora está apontando para a sua missão. E ele trata agora, irmãos, de um problema que era muito comum naquela época. Como nós lidaríamos se o missionário que veio até a nossa cidade, abriu a primeira igreja presbiteriana, estivesse agora preso? O natural, como era comum também para os efésios, era de pensar que havia um fracasso na missão. Se Paulo, o apóstolo que veio até nós, um local tão distante de Jerusalém, em Éfeso, e pregou o evangelho, está agora aprisionado, será que esta missão está fracassando? Será que Paulo deveria, de fato, ter vindo até nós e pregado o evangelho? E Paulo, sem sombra de dúvidas, vai mostrar que ele não se arrepende de nada. Na verdade, ele é prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vós, os gentios. O que ele quer dizer não é que Paulo foi preso por Cristo Jesus, não é que Cristo colocou ele na prisão, mas que mesmo na prisão, mesmo prisioneiro, ele está cumprindo com a missão de Cristo. Essa apresentação inicial de Paulo mostra o que será evidenciado ao longo de toda essa narrativa que ele faz sobre a sua vida. Tudo ele faz pelo Evangelho, a fim de tornar-se cooperador com ele, como ouvimos no domingo passado, pelo reverendo Antônio Xavier. Paulo demonstra mais uma vez que ele tem se dedicado ao Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor a esse mistério, a fim de ser cooperador com ele. Paulo prossegue anunciando então aquilo que já era uma realidade para eles. No versículo 2 ele fala: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Olhando para essa nossa versão, parece que há uma dúvida. Se é que vocês de fato conhecem a Cristo, se é que de fato vocês sabem do meu ministério. Mas Paulo não está colocando em dúvida aqui. Na verdade, é um modo de Paulo dizer que ele tem certeza. É como se ele dissesse: bem, vocês sabem disso. Vocês sabem que eu fui comissionado para isso. Vocês sabem que pela graça de Deus eu recebi essa dispensação, essa administração. Eu tenho um encargo, eu fui encarregado de pregar o Evangelho a vocês, a vós outros, os gentios. Deus me confiou esta missão. Paulo começa a mostrar aqui novamente aquilo que será muito marcante nesta narrativa dele. Ele não mostra nenhum tipo de orgulho da sua posição. Este é o primeiro sinal de Paulo. Ele fala que esse encargo foi recebido pela graça. É a administração da graça que foi confiada a Deus, a ele. Ele sabia que ele não era digno dessa honraria. Ele se lembra que a sua própria mensagem era uma mensagem graciosa. Portanto, se a mensagem de Paulo era uma mensagem de graça, seria impossível que ele recebesse esse encargo, esse ofício, por algum mérito dele. Paulo está esvaziando qualquer mérito dele e continua no versículo 3 a 4 mostrando o que consistia, qual era a função desse encargo. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está retomando o que ele acabou de falar no versículo 11 a 22. O que Paulo falou? Ele mostrou a união que havia entre judeus e gentios. Como ele disse resumidamente há pouco, este é o ministério dele. É esta revelação que o próprio Deus fez a ele.
Deus mostrou a Paulo que os gentios também são incluídos no seu povo. Não estão separados. Não foram agora distinguidos, mas eles estão unidos em um só corpo. E por que Paulo fala isso? Ele fala isso justamente porque os judeus estabeleciam divisões. Para os judeus, não haveria nenhum problema na pregação de Paulo se ele, talvez, dissesse que os gentios faziam parte do povo de Deus, mas eram, digamos, uma classe um pouco mais baixa. Não haveria nenhum problema se os gentios fizessem parte da igreja e fossem aquelas pessoas mais rejeitadas, colocadas de escanteio, separadas. Mas Paulo não faz isso. Como ele acabou de mostrar, pela revelação que ele recebeu, ele tem a convicção de que os gentios e os judeus foram reconciliados uns com os outros. A parede de separação que dividia agora foi derrubada pela cruz de Cristo. Ambos, tanto judeus quanto gentios, agora estão reconciliados com Deus, assim como os gentios precisavam de reconciliação. Os judeus precisavam de reconciliação. E Cristo faz a reconciliação de ambos. E faz isso a fim de que eles sejam um só corpo, a fim de que eles sejam um único edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que assim cresçam. Paulo quebra qualquer ideia de que Deus tem dois povos, de que o povo de Deus é tanto a igreja como Israel. Paulo fala, não, nada disso. O povo de Deus é um só. É a igreja. É aqueles que creram em Cristo. É os que pertencem a Cristo. Paulo não tem nenhum medo dos judeus nesse sentido. Ele fala, como eu deixei evidente a vocês podem ler um pouquinho do que eu falei anteriormente. Este é o entendimento da revelação que eu tive. Não é nenhuma formulação teológica que eu construí. Não é fruto de muito estudo e preparação, não é nenhum fruto de um trabalho de criatividade na minha pregação. Não há espaço para novidade. Na verdade, o que eu tenho anunciado é aquilo que o próprio Deus me revelou. Deus reuniu judeus e gentios em um só corpo. Aqueles que creram em Cristo, agora pertencem ao povo de Deus. Irmãos, qual é o nosso papel como igreja? É anunciarmos aquilo que o Senhor nos revela. E não há nenhuma revelação que seja estranha à palavra de Deus. Há muitas pessoas que quando falam sobre revelação, sobre mistérios, elas distorcem totalmente o que Paulo está falando aqui. Pensam que mistérios é receber sinais ocultos no texto. É achar aquilo que o texto não diz, dizendo que ali Deus está falando algo novo, uma novidade. Mas, na verdade, sempre que olhamos para a Escritura e achamos uma novidade que ninguém nunca viu na história, é um mau sinal. É assim que surgem heresias. É assim que surgem os enganos. É justamente quando queremos ver mais do que Deus de fato revelou na sua palavra. Devemos fugir disso. Mas devemos sim anunciar as revelações de Deus, o mistério de Deus. Mas esse mistério não é o que devemos sair por aí para desvendar, acharmos várias pistas a fim de compreendermos esse mistério. Nada disso. Esse mistério, como Paulo prossegue dizendo no versículo 5, ele já estava sendo visível. Não como agora, mas ele já era visível. No versículo 5 ele fala, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Sei que parece estranho, mas não é essa vírgula no texto. É uma comparação clara. Já era presente, já era evidente, mas não era tão visível quanto agora. A partir do que Paulo fala isso? Por que Paulo está dizendo, então, que havia uma revelação que era conhecida, mas que não resplandecia tão brilhante como agora? É porque o Antigo Testamento, irmãos, já anunciava a inclusão dos gentios. Os judeus deveriam saber que haveria um momento na história em que a redenção do Senhor extrapolaria, passaria das fronteiras de Israel e atingiria a toda a terra. Qual foi o chamado de Abraão? Os irmãos se lembram do que o Senhor fala a Abraão? Além de muitas promessas, ele fala assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu alcançarei o mundo por meio de você, Abraão. Você será participante da minha redenção.
Sinta-se honrado por ser escolhido por mim, para ser parte do meu plano redentor para o mundo, para todo mundo. Quando Isaías profetiza sobre o servo do Senhor, ele fala que o servo do Senhor será a luz aos gentios. Aquele que trará os gentios de volta à luz. Aqueles que estavam em trevas perdidos serão alcançados. Os salmos constantemente chamam toda a terra, toda a nação, todas as nações a cantarem e engrandecerem ao Senhor. Não só Israel, mas todo mundo deve engrandecer ao Senhor. E há muitas narrativas que evidenciam essa mesma realidade. Nós conhecemos muito também o livro de Ruth, não é verdade? E quem era Ruth? Uma moabita. Pela lei de Israel, os moabitas não poderiam nem mesmo entrar no tabernáculo, no templo. Eram afastados, era uma abominação receber um moabita. Mas quis o Senhor, por meios que não são de louvor nenhum a Elimeleque, trazer Ruth para o seu povo, usá-la para ser aquela que seria familiar de Davi, seria uma ancestral do grande rei Jesus que viria ao mundo. O Senhor trouxe uma moabita perdida, e ela mesma declara, quando ela decide ir com Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu estou incluída agora no povo da aliança, o Senhor não permitirá que eu abandone minha aliança contigo. Nós geralmente pensamos apenas no amor, mas ali é uma clara mudança no coração de Ruth. Ela agora é alguém decidida a seguir ao Senhor, a amar ao Senhor. Mesmo que Noemi tivesse falhado em ir para Moabe, Naamã é outro que é alcançado. Um grande general sírio, distante do Senhor, mas que ouviu falar sobre o Deus que poderia curá-lo da lepra. E após ser curado, declara que ele levaria um pouco da terra de Israel, pois ele não quer mais servir aos seus deuses. Ele quer servir ao Senhor. Ele foi alcançado. Da mesma forma, os ninivitas, que se converteram de seus maus caminhos, e por conta disso, Deus os poupou da sua ira. Preservou aquela geração dos assírios de Nínive. Irmãos, ao longo de toda a Escritura, Deus sempre planejou salvar os gentios. E é isso que Paulo está mostrando. Deus não mudou o seu plano. Deus não falhou em nenhum momento. Na verdade, Ele fez exatamente o que Ele queria ter feito. Ele salvou os gentios. Isso nos mostra algo muito importante. Nos ensina a progredirmos no nosso entendimento bíblico. A palavra do Senhor, irmãos, ela é uma revelação progressiva. Deus, em cada livro, está revelando mais um pouco do seu caráter. Quando lemos a Escritura, quando lemos Gênesis, nós não devemos ler com a ótica da Escritura como um todo. Devemos compreender como o Deus que se revelou ali irá progredir com essa revelação. O Deus que chamou Abraão posteriormente será o Deus que firmará uma aliança por meio de Moisés no Sinai. Será o Deus que prometerá um Redentor por meio de Davi, um rei que governará com justiça segundo o coração dele. É esse o Deus quem fala pelos profetas, assegurando a vinda do servo do Senhor, assegurando a salvação no dia do Senhor. Deus se revela gradativamente. Nós, irmãos, devemos nos esforçar para observar isso. Sejamos hábeis em folhear a Escritura e notar como Deus se revela em cada página. A Escritura não é um livro sobre homens, não é um livro sobre Abraão, sobre Noé, sobre Moisés, sobre Davi, não, é um livro sobre Cristo Jesus, sobre o Deus que se revela, sobre o Deus que planejou toda a história a fim de revelar a sua glória. O Deus que decidiu salvar gentios. É por isso que estamos aqui. Porque Deus quis salvar gentios. Nós não éramos parte do povo de Deus. Estávamos separados, distantes, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas Ele quis salvar a nós, gentios. E é essa a verdade que Paulo fala no versículo 6, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós fomos inseridos. Nós agora somos cordeiros. A herança não é somente para os judeus, mas é também para gentios, para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, para aqueles que creem em Cristo.
Nós somos também membros do mesmo corpo. Não somos um outro corpo. Estamos ligados a Cristo, que é a nossa cabeça. Nós somos coparticipantes. O perdão, a adoção, a reconciliação, o Espírito Santo, a ressurreição, todas essas bênçãos são dadas a nós. E não só aos judeus. O que Paulo está mostrando? Está mostrando que há uma clara união no corpo de Cristo. Ele está reforçando o que ele já disse no capítulo 2. Que agora já não há mais divisão. O povo de Deus é um só. É aqueles que creem em Cristo. Os gentios são cordeiros, coparticipantes, são membros do mesmo corpo. Infelizmente a nossa linguagem ela não permite que seja tão clara essa conexão. Mas Paulo utiliza aqui na língua grega 3 palavras que começam com o mesmo prefixo. Seria como se Paulo dissesse assim, eles são cordeiros coparticipantes e também são uma espécie de corpóreos, parte do mesmo corpo. Mas como não há como expressar, é traduzido como membros do mesmo corpo. Mas é uma união, essa é a ideia. Ele usa 3 palavras para mostrar que é uma união. Ambos fazem parte do mesmo corpo, da mesma herança e das mesmas bênçãos, das mesmas promessas. E qual é a posição de Paulo dentro desse mistério? Como esse mistério então é revelado? Paulo foi colocado como ministro, conforme o dom da graça de Deus concedido a ele. A palavra, na verdade, aqui é diácono. Paulo se vê como um servo, não como diácono, como oficial de uma igreja, como alguém que foi chamado para o serviço no diaconato, não isso. Mas como um diácono no sentido de alguém que foi chamado para servir. Paulo não se vê como o chefe dos gentios, como o grande pastor dos gentios, como um grande líder para os gentios. Ele fala, não, eu sou apenas um servo. A minha função é servir aos gentios. É tornar o evangelho conhecido daqueles que estavam distantes, separados, que não conheciam o Senhor. Irmãos, não pensem que esse chamado era exclusivo para Paulo. Na verdade, todos nós, como igreja, temos esse chamado. Todos nós, em certa medida, somos diáconos, chamados ao serviço, a nos expormos a tornar o evangelho conhecido de outros, a fazer com que outras pessoas conheçam esse evangelho e sejam por ele transformadas. Paulo é apenas um servo. Ele reconhece que foi dada a graça a ele, que foi confiado esse encargo a ele, que a ele foi revelado o mistério. Ele é apenas um diácono, ele foi feito diácono, feito um ministro, um servo dos gentios. Em tudo, é a graça do Senhor quem tem operado nele. E não é diferente de nós, irmãos. Nós temos o encargo. E temos, infelizmente, a tendência de achar muitas desculpas para não cumprirmos com o nosso encargo. Para não fazermos o que Deus nos chamou para fazer. Lembro novamente, irmãos, todos nós, irmãos, temos dons. E devemos servir a igreja de Cristo. Todos nós temos um encargo, talvez não como de Paulo, de ser um missionário a gentios, de partir para lugares distantes. E isso, pessoas específicas chamadas para isso. Mas onde nós estamos, nós temos um encargo, temos uma missão, um ofício, uma dispensação. E devemos ser fiéis ao Senhor. Você não está aqui nessa igreja apenas para participar de cultos, apenas para participar da reunião de oração, reunião nos lares, para participar da SAF, da UMP, para participar do encontro dos homens. Não é apenas isso. Não seja apenas um receptor, seja você um servo nessa igreja. Trabalhe para que os irmãos sejam servidos pela sua vida. Seja alguém que exerce os seus dons para a glória do Senhor. Não venha aqui só esquentar o banco, ficar sentadinho aí não. Trabalhe. Sirva ao Senhor. Porque te foi concedida essa graça. Uma graça maravilhosa que nos faz participantes do corpo de Cristo. Irmãos, o ministério que todos nós temos, nossa função no corpo, não vem de um projeto pessoal, mas vem do Senhor. E se estende para outras áreas, não apenas na igreja. Pais. Quem os fez pais? Quem os chamou para essa função? Talvez você tenha planejado os seus filhos, tenha feito todo um cálculo para quando nasceria o primeiro filho, planejou e fez muito bem o quarto do seu primeiro filho, mas não é esse planejamento que te fez pai. Foi o Senhor. E o que significa?
significa que Ele te deu um encargo, Ele te confiou um encargo. Ele te fez um dispenseiro da graça no seu lar. Não negligencie isso. Não abra mão da sua função. Se foi Deus quem te chamou como um pai, se foi Deus quem te fez um mensageiro, um ministro, um diácono, um servo no seu lar, para tornar o evangelho conhecido dos seus filhos, cumpra essa função com muito zelo. Isso é uma graça do Senhor. É o Senhor quem nos graciosamente confiou o encargo de ensinar crianças na palavra dele. Cumpramos isso com zelo. Não negligenciemos isso. Sejamos fiéis em ensinar a palavra dia após dia. Sejamos fiéis em trazer os filhos à igreja para cultuar ao Senhor. Sejamos fiéis em lembrar nossos filhos de quem é nosso Deus, de orar com eles, orar por eles. Como fazemos juramentos ao batizá-los. Não negligenciemos isso. Da mesma forma, aos casados, vocês têm um encargo. Como Paulo mais à frente vai mostrar na carta aos Efésios, a esposa deve ser submissa ao marido. Por quê? Porque é assim a igreja em relação a Cristo. O marido deve governar e amar bem, e amar a sua esposa, governar a sua esposa e amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Se entregou por ela. Portanto, vocês têm encargos. A esposa de ser o suporte, de caminhar lado a lado com o marido, servindo ao marido, o marido amando a esposa, governando-a com amor, não com ditaduras, não com mão pesada, mas em amor, em graça. Portanto, todos nós temos encargos. Deus graciosamente nos encarregou de muitas funções e devemos exercê-las para a glória do Senhor, pois foram graciosamente confiadas a nós. Este mistério, portanto, foi revelado ao longo da história. E já estamos passando para aquele ponto em que vemos em que deve ser anunciado. Essa graça foi concedida a Paulo, é que ele fala no versículo 8 até o versículo 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo fala de duas coisas. Primeiro, ele fala que ele tem um dever de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa é a primeira comissão da graça concedida a Paulo. A graça, esse encargo, foi dado a Paulo com um propósito, a fim de que ele pregasse o evangelho. E como Paulo se descreve ao se posicionar como pregador? Ele fala: eu sou o menor. Eu sou o menor de todos os santos. Mas ele faz um contraste nesse mesmo versículo. Ele fala: eu sou o menor de todos os santos. E eu tenho essa graça de ser chamado para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele fala: irmãos, à medida que eu comecei a compreender o quão insondável é essa graça, o quão profundo é esse evangelho, eu fui só me reduzindo a minha insignificância. Eu sou o menor de todos. Quanto mais eu compreendo do evangelho, quanto mais eu vejo a sabedoria de Deus, mais insignificante eu sou. Portanto, meus irmãos, percebam como o nosso conhecimento do evangelho, a nossa consciência da graça que recebemos, não deve produzir em nós orgulho, não nos coloca em posição de destaque, de honra, não nos faz nos sentirmos mais importantes, mais sábios, mais entendedores do que os outros, mas nos torna mais humildes. Se você de fato, meu irmão, compreendeu o evangelho, a sua visão a respeito de si mesmo não será de que os outros estão errados e você sim está certo, você é o bom, você que vive o evangelho de verdade. Você de fato compreendeu o evangelho melhor do que os outros. Não será essa visão. Mas será a visão de alguém que é o menor de todos os santos. De alguém que compreende que o evangelho é de uma riqueza insondável, que não pode ser compreendida, que não pode ser colocada em uma caixinha na sua mente, mas que explode no seu coração e te leva a anunciar o evangelho.
É essa a função de Paulo. Ele fala: eu sou menor de todos os santos. E eu tenho essa graça de pregar o Evangelho das riquezas insondáveis da graça, daquilo que é incomparável. E além disso, Paulo também é encarregado de iluminar, de trazer à luz, manifestar a dispensação do mistério, que desde os séculos estava oculto no Deus que criou todas as coisas. Paulo deve então iluminar esse mistério, torná-lo claro, revelado aos crentes. Então, novamente, qual é o mistério que Paulo tem em mente aqui? Não é nenhuma nova revelação. É o Evangelho puro. É o Evangelho que alcança gentios, pessoas que não faziam parte da aliança, pessoas que não conheciam a promessa, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E Paulo tem essa honra de pregar o Evangelho de uma riqueza insondável. Uma dispensação que foi dada pelo Deus que fez todas as coisas. E aqui cabe um breve parêntese nesse texto. Por que será que Paulo fala sobre o Deus que criou todas as coisas nesse momento? Por que será que Paulo se volta à criação num texto que fala sobre o mistério de Deus? Ele está evidenciando aqui, irmãos, que é impossível nós compreendermos a redenção se nós, primeiro, não começarmos pela criação. Nós precisamos crer, de fato, naquilo que a Escritura aponta como a criação do mundo. Não cabe nenhuma tentativa de articulação, de ajuste técnico. Deus criou o mundo em 6 dias e tudo muito bem. Se nós negarmos isso, todo o Evangelho perde o seu valor. Se não há de fato uma queda em Adão, o primeiro homem criado, não há esperança de redenção no segundo Adão, Cristo Jesus, que se deu por nós. Nós precisamos reconhecer que Deus criou o mundo como revelado em Gênesis. Caso contrário, toda esperança de redenção está arruinada, destruída. Mas porque nós cremos nisso, nós sabemos que o plano de Deus ele é perfeito. Que Deus criou o mundo muito bem. A queda corrompeu essa criação, distorceu totalmente o propósito de Deus na história, mas que pela graça que é em Cristo, Deus fez uma nova criação. Ele criou um novo corpo, como Paulo fala no capítulo 2. Dos dois, ele fez um novo homem, um novo corpo. Deus trouxe uma nova criação à tona. E Paulo tem esse dever de tornar essa verdade, esse mistério conhecido, como nós também temos esse dever. E há um propósito para essa comissão dada a Paulo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades em lugares celestiais. Paulo fala daqueles seres celestiais que nós não vemos, mas que, como Paulo evidencia, nós sabemos que existimos. Há sim seres celestiais que agem nas áreas celestiais desse mundo. Há sim uma área espiritual em ação no mundo, irmãos. E a igreja tem um dever, o dever de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, desses principados e potestades. Não que os anjos, os seres celestiais, precisem compreender o Evangelho. Ninguém tem que evangelizar anjos. Não é essa a ideia. Mas Paulo mostra justamente a função privilegiada que Deus nos colocou. Como Deus revela a sua sabedoria. Como os seres celestiais, os principados e potestades, reconhecem a sabedoria do único Deus vivo e verdadeiro. É por meio da igreja. É pela igreja que a multifacetada, multiforme sabedoria, diversa sabedoria de Deus é conhecida. Já foi numa loja de televisores e viu aquela TV com aquela imagem bonita, brilhante? Aquela TV que não cabe no seu orçamento. Você fala, nossa, mas eu nunca vou comprar uma TV dessa. Não é nem 4K, é 8K. Com aqueles LEDs microchip. Você fala, que imagem bonita. Nós poderíamos muito bem ilustrar dessa forma. É assim que os seres celestiais olham para a igreja. Que sabedoria profunda. Como Paulo fala em Romanos 11, quão insondáveis são seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem poderia conhecer esse plano?
Quem poderia aconselhá-lo e dar alguma dica ao Senhor? Tudo feito por Ele, para a glória dEle. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A igreja revela a glória do Senhor, irmãos. Nós nos reunimos aqui não para cumprir uma agenda, não porque o pastor vai mandar mensagem se você não vier, mas é para revelar a glória do nosso Salvador. É para que a multiforme graça de Deus seja revelada. Perceba, irmãos, que nenhum de nós faz todas as coisas. O pastor fica aqui na frente falando aos irmãos, pregando, expondo a palavra. Há irmãos diáconos servindo todo domingo aqui, um serviço que a gente às vezes nem repara, mas que é fundamental para a igreja. Há irmãos que Deus chamou pela graça para que cantassem e conduzissem o louvor. Há irmãos que cooperam em várias outras áreas da igreja. E em tudo isso Deus revela a sua sabedoria. São pessoas tão diferentes, tão distintas, em que talvez não houvesse nenhum tipo de laço, mas que pelo Evangelho as colocou em um só corpo, na mesma igreja, servindo uns aos outros. Deus é sábio em tudo que Ele faz, irmãos. E nós, como igreja, devemos ter esse propósito, o propósito de revelar a multiforme sabedoria de Deus. Nosso Deus, Ele é muito sábio. Ninguém poderia ter conduzido um plano com tamanha perfeição, como vemos no Evangelho, na Palavra, nas Escrituras. Mas o nosso Deus, sendo sábio, conduziu tudo com perfeição. E Paulo mostra que esse sempre foi o propósito, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Nós agora temos acesso a Deus. Nós agora fomos reaproximados, estamos unidos ao Senhor e devemos desfrutar desse acesso ao nosso Deus. A sabedoria que é evidenciada em nós também deve ser desfrutada por nós. Devemos ter comunhão com o nosso Deus mediante o acesso que temos em Cristo. E Paulo conclui agora com uma ordem. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Como você enxerga o Evangelho, meu irmão? Qual que é a função do Evangelho na sua vida? Se a preocupação dos Efésios era: Paulo está sofrendo, será que está dando certo esse plano? Será que a mensagem falhou agora que Paulo está preso? Ele fala, irmãos, diante de tudo isso que vocês ouviram até agora, não desfaleçam, não desanimem, não fiquem preocupados, não deixem que as minhas cadeias, minhas tribulações façam com que vocês fiquem desencorajados, percam a coragem, percam o vigor, parem de perseverar. Não façam isso, pois é nessas tribulações que está a vossa glória. Irmãos, o que Paulo faz nesse texto, resumindo toda a pregação e concluindo já? Ele mostra que o Evangelho não é sobre ele. Ele não é o grande apóstolo aos gentios. Nós tendemos muitas vezes a colocar Paulo em uma altíssima estima, como se fosse quase um ser iluminado, separado de nós. Paulo com certeza negaria qualquer tipo de elogio que fizéssemos a ele. Ele mesmo falando no texto: sou o menor dos apóstolos, eu não sou tão importante assim não. Eu sou apenas um servo. Irmãos, esse é o sentimento que precisamos ter diante do Evangelho. Se alguém perguntasse a Paulo: Paulo, o que você é? Ele falaria: sou apenas um servo do Evangelho. A minha função é simplesmente tornar o Evangelho conhecido. Não há nada de importante em mim. Eu não sou mais importante do que ninguém. Eu sou menor de todos os santos. Eu apenas fui agraciado com o Evangelho. Eu ouvi esse mistério que foi revelado a mim pela graça e eu agora desejo torná-lo conhecido. As tribulações que eu tenho não devem levar ninguém ao desespero, ao desânimo. Eu sofro muito pelo Evangelho, mas é aí que está a glória dos meus ouvintes. Irmãos, ser um crente, ser alguém que compreende a função de pregar o Evangelho, é exatamente isso. É não viver para si mesmo, é se dedicar aos outros,
é doar a sua vida para que outros sejam alimentados pela palavra. Irmãos, quantas vezes a gente não limita a nossa participação, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade nas tarefas da igreja, não deixamos de trabalhar pela igreja, servir a igreja, fazer tantas coisas pela igreja, porque estamos ocupados com a nossa própria insignificância, preocupados com o nosso bem-estar. Pastor, eu até poderia talvez ajudar em alguma área da igreja, mas eu tenho um aniversário semana que vem, eu não posso fazer isso. Talvez eu poderia ser um diácono, mas assim minha semana está muito corrida, meu trabalho está agitado. Talvez daqui a alguns anos, pastor, agora não dá. Eu preciso ficar no meu mundinho, no meu reinado. Paulo não faz isso. Ele fala, eu sofro. Meu sofrimento não deve trazer ninguém ao desânimo, mas deve ser visto como glória para vocês. A glória não é para mim. A glória é para que vocês sejam glorificados pelo Evangelho da glória do Senhor. Que nós, irmãos, sejamos pessoas que glorificam a Deus. Não preocupados com o nosso próprio bem-estar. Não preocupados com a nossa própria condição. Mas de verdade, nos desgastando pelo Evangelho. Desejando servir nosso próximo, a nossa igreja, nossos irmãos que aqui se reúnem. Por amor a eles, para a glória de Deus na vida deles. Irmãos, isso vale para todos nós. Não fui eu que escolhi ser pastor. Não foram os diáconos que escolheram ser diáconos. Não são os presbíteros que escolheram ser presbíteros. Ninguém do louvor decidiu um dia saber cantar e tornar-se alguém do louvor. Tudo isso é a graça do Senhor. E ai de nós, se não formos zelosos, comprometidos, dedicados com o encargo que Deus nos deu. Que nós cumpramos o nosso trabalho para a glória do Senhor. Que não vivamos para nós mesmos. Mas como Paulo possamos dizer, meus irmãos, não desfaleçam ao saber das minhas tribulações. É para a glória de vocês. É para que vocês sejam servidos. É por amor a vocês. Que nós dediquemos a nossa vida pelo Evangelho. Dediquemos a nossa vida por amor àqueles a quem Cristo amou. Ao povo de Deus. Vamos orar ao Senhor.